Vamos lá, pessoal. Correção aqui da prova do Enem 2023 está na parte de História. Vamos lá. O desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível pelo... vamos aqui no texto, tá? Então, seda, madeiras aromáticas e têxteis, obras de arte, lã, cristãs e muitas peças de porcelana chegaram ao Brasil ao longo dos séculos 17 e 18. A opulência proporcionada pelo ouro fez com que esses itens fossem ainda mais presentes em cidades mineiras como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Esses objetos inspiraram a criação das chinesices, termo que designa um tipo de arte que evoca motivos chineses, presente em várias igrejas barrocas em Minas Gerais. No Brasil, é bem provável que a inspiração para as pinturas nas igrejas barrocas, como pássaros, elefantes, tigres, mandarins e pagodes, tenham sido tiradas de gravuras, tecidos, móveis e principalmente das porcelanas chinesas, que circulavam livremente em uma sociedade enriquecida pelo comércio de ouro e pedras preciosas. Vamos novamente aqui ao enunciado, tá? O desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível pelo letra A, representação arquitetônica. Beleza, está aqui na parte ligada ao barroco, né? Mas nada a ver, tá legal? Ah, letra B, intercâmbio transcontinental. Essa é a resposta, tá? A ideia de intercâmbio transcontinental da ideia de troca. Escravidão. Letra C, dependência econômica, nada a ver. Intervenção estatal, o texto não fala sobre isso. E padrão estético, também nada a ver, pessoal. Então a resposta para essa questão é a letra B, tá? Vamos aqui para outra questão, tá? O enunciado. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favoreceram, beleza? Superar a história da escravidão como principal maneira, como principal marca da trajetória do negro no país, tem sido uma tônica daquelas que se dedicava a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. Esse esforço, aliás, a esse esforço de reconstrução da própria história do país, alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidades. Vamos lá. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada a cada passo que a gente dá para trás e é um passo que a gente avança. Diz Márcio Beck, idealizador da plataforma sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. Vamos lá mais uma vez aqui anunciado, tá? Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como descrito no texto favorecem. Letra A, recuperação do tradicionalismo? Não. A escrita branca aqui, né? Eu observei sobre essa escrita branca. Letra B. Estímulo ao antropocentrismo? Homens? Nada a ver também. Reforço do etnocentrismo? Etnocentrismo aqui está ligado ao europeu. Nada a ver também. Vou até ter um ponto de interrogação, tá? Letra D. Resgate ao teocentrismo? Não está dando ideia de religiosidade, não, tá? Nada de religiosidade. E letra E, eis a resposta, crítica ao eurocentrismo. Está ligada à ideia de contestação que eu escrevi aqui, tá? Crítica ao eurocentrismo, eis a resposta. Tá bom, vamos aqui para outra questão, tá? Enunciado, mais uma vez, como eu digo a vocês, começar sempre pelo enunciado, conforme o texto, né? Olha só que coisa interessante. Conforme o texto, as correspondências trocadas entre os imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava vamos lá, os vapores cruzavam os mares transportando pessoas, mercadorias e ideias e ainda carregavam a mala postal, repleta de mensagens. Múltiplas histórias descritas, aliás, muitas histórias escritas atravessaram o oceano buscando por notícia de filhos, pais, irmãos, maridos e esposas, noivos e noivas. As massivas traziam as boas e más, né? Comunicavam alegremente nascimentos e casamento,
também doenças e mortes. Enviavam declarações de amor e fidelidade, fotos de família, encaminhavam conselhos de velhos, pedido de ajuda e de dinheiro. Expediam cartas bancárias e de chamada. Essa leitura epistolar, lembrando que epistolar da ideia de cartas, né? Botei aqui cartas, possibilitava a transmissão e reconstrução de tradições. Os deslocamentos tornaram-se um dos mais potentes produtores de escritura ao longo da história. Beleza. Mais uma vez aqui anunciado. Conforme o texto, as correspondências trocadas entre imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituem um dispositivo tecnológico que possibilitou a letra A. Disputa ideológica entre a comunidade de estrangeiros e a de nativos. Não está dando essa ideia, não. Estrangeiros e nativos. Letra B. Circularidade cultural entre a sociedade de partida e a de acolhimento. Eis a resposta, tá, pessoal? Letra B. Controle doutrinário, que é a letra C. Controle doutrinário das narrativas do cotidiano e de origem e destino? Não, nada a ver. Nada a ver com controle doutrinário. Fiscalização política dos fluxos de populações do novo para do velho mundo? Não. Fiscalização de quê? Observei isso aqui. Letra E. Monitoramento social dos grupos de trabalhadores, cidade do campo? Nada a ver, pessoal. Nada a ver. Esse texto fala aqui da ideia dos imigrantes. Então a resposta certa para essa questão é a letra B, tá? Circularidade cultural entre a sociedade de partidos, de partida e de acolhimento. Mais uma questãozinha aqui, tá? Vamos lá, enunciado. Esse texto aqui dá a ideia de tortura, violência. Olha só, o texto fala sobre a repressão, beleza? O caso do Vladimir Herzog, aqui acho que em 1975, morto daquela forma lá, né? Bom, enunciado. O acontecimento descrito no texto, observaram? Descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 1970, se não acredito que foi 1975, atesta a seguinte característica do regime político-institucional vigente. Essa ditadura militar, tá? Bom, aliás, civil-militar. No cemitério, a sociedade religiosa encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Herzog perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. 4 jornalistas que estavam presos no doicote chegaram para assistir ao sepultamento. Um se afastara chorando. Dizia: eles matam, não perguntem nada. Não podemos dizer nada. Eles matam mesmo. Falava-se baixo. Ouviam-se 2 curtos discursos. O primeiro da atriz Ruth Escobar. Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando? Vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Adálio Dantas recitou o navio negreiro Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Que coisa, hein? Esse verso de Castro Alves, interessantíssimo isso. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 1970, atesta a seguinte característica do regime político-institucional vigente. Leia-se ditadura civil-militar. Letra A. Incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração nacional. Estética popular, um funeral, beleza. Letra B. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo da propaganda cívica. Propaganda cívica, um homem morto. Esse é interessante. Letra C. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. Pessoal, eis a resposta, tá? Letra C. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. Letra D. Adoção de cerimoniais públicos para controlar as manifestações de grupos opositores. Funeral, pessoal. Cerimoniais públicos. Tá?
para manifestações de grupos opositores, para controlar as manifestações de grupos opositores. Nada a ver. Estatização dos meios de propaganda, dos meios de comunicação. Estatização dos meios de comunicação. Isso aqui é da ideia de socialismo. Nada a ver, pessoal. Estatização dos meios de comunicação para selecionar e divulgação dos atos governamentais. Nada a ver. Então, pessoal, a resposta certa para essa questão é a letra C, tá? Institucionalização de mecanismos expressivos para eliminar os focos de resistência. Pessoal, é isso aí, tá? Muito obrigado. E se puder, se inscreva nesse canal, deixe seu like, tá? Valeu. Tchau.